Olá, sexto ano. Vamos dar continuidade às nossas aulas, certo? Hoje nós vamos falar sobre América Latina, Sociedade, tema 5, ok? Tema 5, tendo como primeiro capítulo os povos nativos aqui da América Latina, ok? Então vamos dar continuidade. Diz assim: a ocupação do continente. Muito antes de os europeus chegarem às terras que passariam a ser denominadas de América, no final do século XV, várias sociedades já haviam se formado no continente e estavam espalhadas de norte a sul em territórios mais ou menos estabelecidos. Esses povos adaptaram-se aos mais diferentes recursos e paisagens, desde o altiplano andino ao sul do continente, passando pela densa floresta amazônica, atravessando a América Central e a América do Norte, entre as formações vulcânicas, planícies e terrenos alagadiços, até as terras geladas do extremo norte. Ok? Então, tá aí primeiro esse apanhado histórico, né? Vejam como esses povos, né, estavam em diferentes lugares, né, diferentes paisagens, ok? Do quente ao gelado, entre formações vulcânicas, planícies e terrenos alagadiços, ok? Então, a ocupação do continente começa aí, né? Lá, quando os europeus chegaram aqui no século XV, esses povos já habitavam aqui a nossa região. Continuando. Os povos nativos da América viviam em comunidades, com diferentes níveis de organização, explorando os rios e as matas de onde se estabeleciam para obter alimentos. Muitos viviam da caça, pesca, coleta de frutos e vegetais e de atividades consideradas agrícolas. Alguns povos destacaram-se por sua estrutura social, política e econômica, como os maias, os astecas e os incas. Eles também dominavam conhecimentos de arquitetura, matemática, medicina, astronomia, além de técnicas de fundição de ouro e prata. Nas terras que hoje correspondem ao Brasil também havia grupos estruturados e organizados, como os tupi-guaranis e os geis. Calcula-se que dezenas de milhões de nativos viviam em terras americanas quando ocorreu a chegada dos exploradores europeus. Todos esses povos sofreram graves consequências com a colonização europeia a partir do século XVI. Muitos foram escravizados e dizimados, o que levou à extinção de diversas culturas. Então, aqui ele já deu uma conclusão para o que a gente leu, né? Como ele falar, né? Aqui dos europeus. Os europeus, ainda muita gente indaga que eles descobriram. Não descobriram. Eles exploraram muitos dos nossos recursos e também exploraram os povos que aqui existiam, certo? Então fala aqui, né, que eles foram, muitos desses povos que aqui já viviam foram o quê? Dizimados pelos europeus, certo? Dizimados e escravizados. E, como consequência, levou à extinção várias culturas que esses povos tinham aqui na nossa região, né? E aqui em cima fala dos maias, dos astecas e dos incas e do que eles conheciam, né? Da arquitetura, da matemática, da medicina, astronomia, certo? Além de outras técnicas. Veja como esse povo sabia várias várias técnicas, certo? Além da, como ele fala, que a gente já falou, da matemática, da medicina. Então, esse povo sabia. Não é à toa que as construções deles que a gente vê hoje pela televisão, né, são estruturas grandes, bonitas. Então, o conhecimento deles vem daí, ok? E, né, aqui no Brasil, como a gente fala, né, tinha os tupis, guaranis e os geis, ok? Mas também que a sua população foi o que? Praticamente dizimada com a chegada dos colonizadores, os exploradores europeus, ok? Aqui ao lado diz assim, tem um mapa, fala assim, observe no mapa ao lado as áreas onde viviam alguns dos povos nativos da América. Esses povos ocupavam as terras americanas antes da chegada dos exploradores europeus. Olha aqui, ó, tá em verde, né? Aqui no Brasil tinha o G, tinha o Tupi, ok?
e várias outras. Tinha o Quichua. Quichua vem aqui para o lado aqui do Peru, certo? Do Chile, entre outros, ok? Então, os maias, aqui para o lado do México, Peru, ok? Então, vejo como eles estavam espalhados aqui na nossa região, no nosso continente, no continente americano, certo? Tinha aqui parte dos Estados Unidos, do México, aqui do Brasil, da Argentina, do Peru, ok? Do Chile, ou seja, eles estavam espalhados por toda a nossa região. Mas com a chegada dos colonizadores europeus, grande parte dessa população foi o que? Dizimada, certo? Foram mortas pelos europeus, pelos colonizadores, pelos exploradores, ok? Aqui abaixo diz assim: Maias, Astecas e Incas. Os maias viveram na América Central, na península de Yucatán e no sul do México, expandindo seu território por cerca de 325 mil km². Estudiosos acreditam que a civilização maia surgiu por volta de 1000 a.C. e se manteve até o século XVI. A base econômica dos maias era a agricultura, principalmente a de milho, feijão, abóbora e pimentas. Eles desenvolveram técnicas agrícolas e sistemas de irrigação para o cultivo, adaptando-se ao clima e à rede hidrográfica local. O armazenamento de água e as técnicas de drenagem possibilitaram aos maias ocupar os mais diversos tipos de terreno, dos manguezais da costa do Pacífico e do Atlântico às regiões montanhosas da atual Guatemala, das densas florestas tropicais da península de Yucatán e as regiões secas e cobertas de vegetação rasteira ao norte da península. Então, tá aí, né, o povo maia, as técnicas que eles fizeram para o manejo ali da agricultura, certo? Então, veja como eles tinham práticas bem avançadas para aquela época, ok? Aí tem uma pirâmide maia, certo? No México. Então, tá aí mais uma prova que esse povo, essa sociedade, tinha muitas técnicas avançadas para aquele período, ok?